sobressairiam sobre o outro, também no caso concreto, assim como também em relação às regras, as próprias regras, em relação ao direito como um todo. Um exemplo disso seria o princípio da dignidade da pessoa humana, que ele tem um núcleo, então, que ele deve ser aplicado independente de qual situação, de qual regra, de qual conflito, sempre deve prevalecer, então, esse princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Seria um exemplo, então, de buscar essa aplicação e essa ponderação, tanto de regras como de princípios, sempre num diálogo, numa ponderação e num equilíbrio entre as normas, sejam elas princípios ou regras. Essa ponderação em relação às regras, existe algumas críticas por parte da doutrina, alguns entendem que não seria adequado essa ponderação, tá? Mas existe hoje essa discussão então doutrinária. Qual que seria a crítica diante então dessa ponderação em relação às regras? Em termos práticos, essa distinção de regras e princípios, ela deixa de ter razão. Como fica então, né, no caso concreto, na aplicação, como que eu conseguiria então distinguir qual que é a validade, qual que é a importância, como que seria então, em termos práticos, essa distinção das regras e dos princípios? Porque deixaria daí de ter necessidade fazer-se a distinção entre regras e princípios. E alguns entendem que tem uma importância muito grande, e aí na hora da aplicação, no caso concreto, isso faz a diferença. Então a parte da doutrina entende que os princípios, eles poderiam ser nessa visão que nós vimos aí, analisando a importância, o peso, o valor. Quando há então essa colisão, eu posso aí, no caso concreto, incidir que um prevaleça sobre o outro, mas sem invalidar completamente o outro princípio. Eu posso então fazer uma ponderação, um balanceamento, e aí eles trazem um caráter de otimização. E aí seria a distinção das regras, que elas apresentam então a validade, especificidade, vigência. No conflito, quando uma é determinada, uma regra ela é válida, a outra em conflito ela vai ser inválida, e aí ou ela seria tudo ou ela seria nada, e aí ela tem o objetivo de definir. Então, alguns defendem essa ideia, que há essa distinção clara entre ambos, outros entendem que seria possível aí um diálogo, e de que forma que as regras também não pudessem, não tivessem o requisito de ser necessariamente tudo ou nada ali dentro do ordenamento. Poderia haver também, em relação às regras, essa ponderação e esse equilíbrio. Mas aí é uma discussão doutrinária. A princípio nós ficamos aqui dessa maneira, que há realmente essa distinção, tá? Mas que pode-se abrir aí possibilidades de novas ideias, novos pensamentos, novas discussões em relação a isso. Principalmente quando se dá o caso concreto. Nós vimos ali em relação às mutações constitucionais que vão ocorrendo aí no decorrer das constituições, das mais variadas constituições, não diferente aí na nossa Constituição Federal de 88. Tá bom? Nós ficamos por aqui então, e aí continuamos na próxima aula.